Fala, galera da Polícia Penal do Estado de Pernambuco. Saiu o edital da sua prova, Banca CESP. A prova tem data marcada para dia 10 de abril, agora de 2022, o salário inicial de R$ 3.900. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maiara, professora de Direito Processual Penal aqui do Vale Concurso. E hoje eu vim trazer um tema especial para sua prova, que é a prisão em flagrante, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, tá? Ative o sininho para você ser notificado toda vez que algum conteúdo for postado. E aqui no nosso canal nós temos muitos conteúdos para concursos públicos. Então, você que está aí buscando um cargo público, buscando a sua aprovação, não perca a oportunidade e já se inscreva no nosso canal, tá? Temos também redes sociais, siga o Vale Concursos aí no Instagram, tá? Também temos Facebook e não deixe de registrar o seu comentário aqui nesse vídeo, tá? Deixe seu like também. Qualquer dúvida, nós estamos aí sempre à sua disposição. Meu Instagram tá aqui na tela, tá? Oh, desculpa, não coloquei, mas vou colocar agora, tá? O Instagram é @Maiara com YOSD. Qualquer dúvida que você tiver a respeito da matéria de Direito Processual Penal, estou à sua disposição para esclarecê-la. Pessoal, eu trouxe aqui, né, os pontos que são cobrados na matéria de processo penal que consta no seu edital. Como eu disse, sua banca, né, é a Banca CESP. E aqui nós temos, ó, esses tópicos aqui do edital, tá um edital aí cobrando bastante tema de processo penal. Não é um edital extenso, mas também não é um edital enxuto, tá certo? Opa, só voltando aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre prisão em flagrante, porque o tópico 7 do seu edital fala sobre prisão, tá? Usa a expressão genérica, então nós podemos aí ter prisão em flagrante, prisão preventiva, tá? Cobrados aí dentro da sua prova. Olha só, também farei outra dica falando aí sobre liberdade provisória, tá certo? Vou falar aí, discorrer sobre a liberdade provisória e também pretendo abordar o inquérito policial, mas isso em outra oportunidade, tá? Então fiquem ligados, por isso eu disse, se inscreva aí no nosso canal para você receber esse conteúdo de forma gratuita. Conceito de prisão em flagrante. O que é uma prisão em flagrante? É uma medida de autodefesa da sociedade. E ela está baseada na privação de liberdade de locomoção de quem é surpreendido em situação de flagrância a ser executada independentemente de prévia autorização judicial. Então, se a pessoa está cometendo um crime, nós vamos ver ali quais são as espécies de flagrante, né, que o nosso ordenamento jurídico possui, mas fato é que se a pessoa está ali em situação de flagrante delito, não é necessário ordem judicial para que ela seja presa, para que ela seja privada de sua liberdade. Lá no artigo 5º, tá? No inciso aí 61 da Constituição, ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aqui nós temos o quê? Que é necessário, né? Em regra, é necessário ordem judicial para que uma pessoa seja privada de sua liberdade. Mas, como nós vimos, né, ao flagrante isso não será aplicado. Continuando aqui, prosseguindo, ó, em regra, qualquer pessoa pode ser presa em flagrante, porém algumas pessoas, seja aí pelo cargo, tá? Ou por outra condição, elas estão sujeitas às regras especiais, tá? Quais são essas pessoas? Primeiro nós temos os diplomatas. Eles não serão presos em flagrante, porque eles possuem imunidade no território nacional, quando estiverem a serviço do país de origem, tá? Então, serão aplicadas a eles normas do estado ao qual eles pertencem. Também temos os cônsuls. Só que os cônsuls, nós temos uma outra especificação, que o quê? Ele só não será preso em flagrante desde que a infração ela tenha relação com o exercício da sua função, tá? Então, se for um crime estranho ao exercício da sua função, ele pode sim, normalmente, ser preso em flagrante. Os parlamentares, tá? Os deputados, senadores, também os deputados estaduais, somente podem ser presos em flagrantes por crime o quê? Inafiançável. Aqueles crimes que não cabem fiança, tá? Nós vamos falar, né, em outra oportunidade acerca da liberdade provisória com ou sem fiança, mas de antemão já deixo aí para vocês que alguns crimes são inafiançáveis por disposição expressa da Constituição Federal de 88. Então, os parlamentares apenas serão presos, tá, em flagrante de crime inafiançável.
Magistrados e membros do Ministério Público também só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Presidente da República, conforme o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente da República não está sujeito à prisão. Então, ele só pode ser preso. Então, ele não vai ser preso nem em flagrante, nem cautelarmente, tá? A única hipótese em que o presidente da República poderá ser privado de sua liberdade é em caso de condenação, sentença condenatória, tá? E os menores de 18 anos, né, pessoal? Os menores de 18 anos também, eles não são presos, eles são apreendidos e podem sofrer restrição na sua liberdade, né? As chamadas medidas socioeducativas. As infrações de menor potencial ofensivo, que estão previstas lá na Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099. Os crimes de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais, e as infrações que possuem pena máxima de até 2 anos, esse é o conceito de crime de menor potencial ofensivo, tá? No âmbito do Juizado Especial Criminal, não se lavra auto de prisão em flagrante, mas termo circunstanciado de ocorrência, que é o chamado aí de TCO, tá? E tá previsto lá na Lei 9.099 de 95. Aqui, ó, artigo 69. Ao autor do fato que após lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Os sujeitos ativos da prisão em flagrante. Quem pode prender alguém que está ali cometendo um crime em situação de flagrância? Gente, qualquer do povo, tá? O 301 do CPP, ele fala que qualquer do povo pode. É o que nós chamamos de flagrante facultativo. Agora, as autoridades, né, policiais e os seus agentes, eles deverão prender quem se encontra em situação de flagrante. Aí nós já temos o flagrante obrigatório, porque as autoridades policiais e seus agentes, eles não têm a opção de prender ou não. Se eles estão vendo um crime ali acontecendo, tá? Eles devem agir, eles devem prender o agente ali que está infringindo a lei. É o que nós chamamos de flagrante obrigatório. E aqui nós temos essas regras lá no artigo 301, ó. Qualquer do povo poderá, as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender. Então, flagrante facultativo, qualquer do povo poderá. Flagrante obrigatório, as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem seja encontrado aí em flagrante delito, salvo, né, aquelas exceções que nós já vimos, como os diplomatas, os parlamentares, né, os cônsules ali. Então, leiam, né, mas sempre atentos aí às ressalvas que existem. Espécies de prisão em flagrante. O artigo 302, né, ele traz as espécies de flagrante delito. Isso aqui não cai, isso despenca de prova. Então é importante que você saiba isso aí na ponta da língua, quais são as espécies de flagrante delito trazidos aí. Isso aqui, gente, não consta, os nomes que nós vamos falar aqui, não consta do Código de Processo Penal. Isso é construção da doutrina e da jurisprudência, tá? Essas nomenclaturas, esses termos, são dados pela doutrina. Então vamos lá, ó. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. No inciso 1 e no inciso 2, nós temos o que a doutrina chama de flagrante próprio ou real, tá? É aquela situação em que o indivíduo ele está ali praticando o delito naquele momento e ele é surpreendido e preso em flagrante. Ou então ele acabou de cometer. Imagina a seguinte situação, né? Em que A quer matar B e aí ele, para alcançar o seu intento criminoso, de posse de uma arma de fogo, ele atira em B, né? E o único tiro fatal, B cai ao solo ali, já sem vida. E aí, ao sair do ambiente em que ele estava, ele é surpreendido e preso em flagrante. Ou seja, ele acabou de praticar a infração penal, ele acabou de cometer e é preso. Esse também é um caso, tá, de flagrante próprio. Agora, aqui no inciso 3, nós já temos outra situação, em que o agente ele vai ser perseguido logo após ali a prática delitiva, né, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, vejam, aqui nós já temos outra situação. O agente ele praticou o crime e logo depois ele é perseguido, tá? Ele é perseguido e preso. Aqui nós já temos o que a doutrina chama de flagrante impróprio, tá?
Então, o inciso terceiro aqui é o flagrante impróprio. Impróprio. Não devemos confundir o flagrante impróprio com a situação do inciso quarto aqui, que fala que ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Percebam aqui a diferença, porque a banca ela gosta de confundir principalmente o flagrante impróprio com o caso aqui do inciso quarto, que é o que nós chamamos de flagrante ficto ou presumido. A diferença, gente, ela é bem sucinta, tá? Ela é bem sucinta, mas é uma diferença clara. É uma diferença clara. Vejam só. Aqui, enquanto no inciso terceiro ele é perseguido, o agente ele é perseguido, tá? Logo após praticar o crime, logo após. Então, gravem aqui essas palavras-chave. Ele vai ser perseguido logo após. Aqui no flagrante ficto ou presumido, ele é encontrado logo depois. Então, aqui não há perseguição. Por exemplo, no exemplo que eu dei lá, de que A quer matar B utilizando-se de uma arma de fogo, né? Ele alcança ali, ele consegue consumar o crime e ele vai embora, ele não é surpreendido, ele não vai ser preso ali cometendo ou depois de cometer e nem vai ser perseguido. Porém, a polícia ciente de que este crime ocorreu, tá? E ela sabendo ali por informações que o criminoso ele pode se encontrar em determinada área, tá? Eles fazem um cerco e bloqueio e começam a revistar todos os carros, né, que passarem por ali. E vamos supor que o crime ocorreu por volta das 8 horas da manhã e por volta ali de 2 horas da tarde está sendo feita uma blitz e o A vai passando ali com seu carro, a polícia para ele e revista o carro e encontra a arma. Tá? E aí, após, né, diligências, conclui-se que foi ele o responsável pelo homicídio. Então, ele foi o quê? Encontrado logo depois. Não houve perseguição, tá? Nesse caso aqui do flagrante ficto ou presumido, não há perseguição. Então, por exemplo, outro exemplo aqui. Teve um assalto, né? Um assalto aí, uma agência bancária no município Y. E a polícia está fazendo uma blitz educativa no município X. Esse município, ele está ali, ele faz, né, uma fronteira com o município Y. A polícia está fazendo uma blitz educativa, que nada tem a ver aí com cerco e bloqueio. E os criminosos, né, eles estão fugindo ali, e a polícia vai parar, né, e vai perceber um movimento estranho no carro, resolve abordar o carro e acha grande quantidade em valores, tá? Então, assim, vejam que foi encontrado logo depois com instrumentos, né, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o agente, o autor da infração. De forma que a doutrina trouxe uma classificação baseada em 3 espécies distintas. Então, nós temos 3 espécies distintas. Flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro, que são os incisos 1 e 2. Está cometendo, né, a infração ou acaba de cometê-la. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem melhor. Isso. Prosseguindo. Então, aqui, a prisão em flagrante comum que ocorre concomitantemente com a prática da conduta delituosa. Por isso, né, que ela se chama flagrante próprio ou real. Já no inciso terceiro, nós temos o quê? A perseguição é a principal característica do flagrante impróprio. Logo, o após pode ser compreendido como intervalo de tempo entre o contato inicial com a autoridade policial, né, até a vítima acionar a polícia ou outra pessoa que tomou conhecimento do fato, e o comparecimento da polícia ao local, colheita de informações quanto ao autor do delito e o seu imediato início ali das atividades. Caso a perseguição dure algumas horas, é possível falar em prisão em flagrante aí na captura do agente? Sim, tá, gente? Nós temos casos aí de perseguições que duram horas ou até dias. Nós tivemos recentemente o caso daquele Pablo, né, em Goiás, que a polícia ficou ali perseguindo ele se embrenhou na mata. Então, assim, a qualquer momento que ele fosse preso, vocês viram que aquela perseguição durou dias, né? A qualquer momento que ele fosse preso, ele estaria em flagrante. Então, não delimitem em horas ou em dias, tá? Enquanto durar a perseguição, enquanto a perseguição for ininterrupta, o agente pode ser preso em flagrante. Caso a perseguição dure algumas horas, é possível falar em flagrante? A resposta é sim,
Porque o Código de Processo Penal não dispõe sobre a duração máxima da perseguição do agente infrator, razão pela qual não há como falar em descaracterização do flagrante por conta das várias horas necessárias aí para a captura. Por outro lado, tanto a doutrina quanto a jurisprudência afirmam que não pode haver a descontinuidade temporal, ou seja, a perseguição deve ser ininterrupta e contínua, tá? Então é isso que aconteceu lá em Goiás, no caso do Pablo. A perseguição foi ininterrupta, foi montado que uma força-tarefa para localizá-lo. Então, qualquer momento, embora tenha durado dias, né? A qualquer momento que ele fosse localizado, ele poderia ser preso em flagrante, porém, né? Em razão aí de legítima defesa dos policiais, ele acabou sendo morto. Situação hipotética. Um indivíduo próximo a uma boca de fumo, ao avistar uma equipe policial, corre para dentro de casa. Os policiais, desconfiando da situação, entram na residência sem autorização judicial do morador. No local encontram grande quantidade de drogas. Aqui, nessa situação hipotética, uma dúvida foi levantada. O ingresso da polícia nessa situação é legítimo? Porque nós sabemos, né, que a Constituição traz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Porém, em algumas situações, poderá ser penetrada na casa do indivíduo sem que haja consentimento. Como no caso de desastre, para prestar socorro, ou no caso de flagrante delito, tá? É uma das hipóteses que excepcionam a intimidade, a inviolabilidade aí do domicílio. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, a resposta é não. Por quê? Porque, segundo o STJ, tá? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ingresso regular da polícia no domicílio sem autorização judicial em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja uma justa causa que sinalize a ocorrência de crime no interior da residência. A mera intuição, tá? Se o policial acha, se ele pensa, né, de repente não foi com a cara do morador daquela determinada residência, ou induz, tá? Por mera intuição, que ali está sendo cometido um crime em flagrante, isso por si só não autoriza a entrada forçada da polícia no domicílio, porque a mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar a abordagem policial em via pública, tá, para averiguação, não configura por si só justa causa autorizar o ingresso em domicílio sem o consentimento, sem determinação judicial. Isso aqui, pessoal, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Agora aqui, isso aqui também é sobre flagrante presumido, ficto ou assimilado. Aqui, né, como eu disse para vocês, palavras-chave, tá? Não há perseguição, mas um encontro fortuito e casual. Para facilitar, flagrante próprio, execução da infração, flagrante impróprio, perseguição e flagrante presumido, instrumentos, tá? Termos aí tentando trazer um bizu, né, para facilitar, porque a banca cobra muito, explora muito. Quando cai prisão em prova, gente, é certo que uma questão virá sobre esse tema, pelo menos uma questão. E, normalmente, as bancas gostam de falar acerca da prisão em flagrante. Flagrante nos crimes permanentes. Ó, nas infrações permanentes, conforme o artigo 303, entende-se que o agente está em flagrante enquanto não cessar a permanência. O que é um crime permanente? Um crime permanente é aquele que a execução ela vai se prolongar ao longo do tempo por determinação do agente delitivo. Exemplo, sequestro. Sequestro, cárcere privado, durante todo o tempo que a vítima ela é mantida privada da sua liberdade, nós podemos dizer que o agente está em flagrante. Aquele crime ele está se prolongando, sua consumação se prolonga no tempo. Então, o que acontece? A polícia chegar lá, o sequestro dura 30 dias, a polícia estourou o cativeiro para resgatar a vítima, o agente pode ser preso em flagrante, tá? Embora nós tenhamos aí muitos dias de duração, porque é um crime permanente. Agora, outras espécies de flagrantes aqui vocês não encontrarão no Código de Processo Penal, mas é construção da doutrina. A banca CESP gosta de cobrar esse tema em provas, então é importante, tá? Que vocês saibam também as outras espécies que não constam dentro do Código de Processo Penal, mas que a doutrina traz. Flagrante esperado. No flagrante esperado, a autoridade policial ela vai limitar o quê? A aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante. Trata-se de posse de flagrante legal. Então, por exemplo, a polícia teve informação
que uma carga de bens, fruto aí de roubo, tá? Ela vai chegar em determinado depósito. E aí, o que acontece? A polícia se posiciona próximo a esse depósito para monitorar a ação e aguardar o momento em que o crime vai ocorrer, tá? O momento em que esse caminhão com carga roubada chegará ao depósito para ser descarregado. Então, no momento que o caminhão ele chega, a polícia ela age, prende todo mundo em flagrante, tá? Isso aqui é um flagrante esperado, a polícia ela se posiciona de modo a aguardar que o crime ocorra, ou então, antes dele ocorrer, né, ela já age, já prende todo mundo, mas em vias ali de acontecer, tá? Então, esse é um flagrante legal, um flagrante admitido tanto pela doutrina quanto pelos tribunais. Por exemplo, por meio de interceptação telefônica, a autoridade policial descobre que no dia seguinte haveria entrega de um carregamento de drogas em determinado local. Diante disso, a equipe policial comparece ao local e monta campana até que os criminosos cheguem ao local para efetuar a entrega da droga. Os agentes policiais dão voz de prisão e conduzem todos até a delegacia. Isso aqui é uma hipótese de flagrante esperado. Nós também temos o flagrante provocado, preparado, tá? Aqui o que ocorre é o seguinte, a polícia ela induz o agente a cometer o crime. Por exemplo, um exemplo clássico e utilizado é quando a polícia ela vai até o traficante, né, até a boca de fumo, para comprar a droga. Simplesmente no momento em que a droga lhe é entregue, ela prende todo mundo em flagrante. Olha só, o STF ele entende que o flagrante provocado, que o flagrante induzido, também chamado de preparado, ele não é admissível. Por quê? Porque isso ensejaria o quê? O crime impossível. Vamos ver, flagrante provocado, ele vai ocorrer quando alguém instiga ou induz o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consuma. Então percebam, ao mesmo tempo que o agente ele é induzido a praticar o crime, todas as providências para que o crime não se consume são adotadas. E aí, nesse caso, né, nós vamos ter o quê? A figura do crime impossível, por conta de absoluta ineficácia do meio empregado, além de ser hipótese ilegal de flagrante. Então, não confunda o flagrante esperado com o flagrante provocado. O flagrante esperado é válido, ele é legal. Agora, o flagrante preparado é ilegal. Inclusive, nós temos uma súmula, tá, do STF, súmula 145, que fala sobre essa impossibilidade. Por exemplo, em abordagem de trânsito, o condutor policial induz o agente a receber vantagem indevida para não lavrar auto de infração. Logo após, dá voz de prisão e conduz o agente até a delegacia. Então, ele instiga, mas toma as providências para que o crime não se consuma. Diferença entre flagrante esperado e flagrante provocado. Esperado, a autoridade aguarda a prática da conduta criminosa, é um flagrante legal. O provocado, a autoridade instiga a prática criminosa e é ilegal, sendo hipótese de crime impossível. O flagrante prorrogado é chamada ação controlada. Essa ação controlada ela é prevista em 3 leis. Na Lei de Organização Criminosa, na Lei de Tráfico de Drogas e na Lei de Lavagem de Capitais. O que é a ação controlada? A ação controlada é um instrumento de investigação em que a autoridade policial ou administrativa, mesmo diante de indícios da prática de uma conduta delituosa, retarda a intervenção para um momento posterior e mais conveniente do ponto de vista da investigação. Trata-se de hipótese legal de flagrante. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente deu do flagrante esperado, a polícia, né, espera o carregamento de drogas chegar para prender todo mundo em flagrante. Aqui na ação controlada, ela não prenderia, tá? Por quê? Ela deixaria a carga, né, ser entregue para identificar o maior número de coautores daquele delito e também para ter provas mais robustas, tá, contra aqueles indivíduos. Então, isso é o que consiste a ação controlada. A diferença entre flagrante esperado e flagrante prorrogado. Gente, o esperado é o que nós vimos, né? A primeira espécie, o prorrogado é a ação controlada. São sinônimos, tá? Então, aqui, diferença. No esperado, a autoridade policial aguarda a prática da conduta para efetuar a prisão. E aqui no prorrogado, também chamada de ação controlada, o contexto criminoso já admite a prisão em flagrante, mas por conveniência da investigação,
aguarda o momento oportuno. Então, a polícia, o quê? Ela deixa o crime se consumar, mas ela está acompanhando aquela movimentação, tendo em vista o quê? Identificar o maior número de indivíduos que participam daquela empreitada criminosa e também de colher, né, mais provas. Fases da prisão em flagrante. Então, aqui nós temos as fases, né, que ocorrem a prisão em flagrante. Nós vamos ter a captura, que o indivíduo vai ser ali, né, capturado no momento do flagrante. Ele vai ser conduzido até a autoridade policial. Vai ser lavrado o APFD, que é o auto de prisão de flagrante delito. Essa condução, ela é feita de forma coercitiva, tá? Por quê? Você não fala assim, me acompanhe, por favor, até a delegacia. Não, tá? Independente da vontade do agente que estava ali em flagrante. Ele é levado, né, contra a sua vontade. Por isso que nós falamos de condução coercitiva. Aqui uma dúvida, né, pra gente fechar aqui. É possível a prisão em flagrante de agente que pratica um crime de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada sem a representação ou pedido da vítima? Nós sabemos, pessoal, que o quê? Nós temos, né, algumas espécies de ação penal, temos a ação penal pública e a ação penal privada. A pública, por sua vez, ela vai se dividir em ação penal pública condicionada à representação ou ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública condicionada à representação, não poderemos ter, né, o início da ação, nem instauração do inquérito, sem que a vítima manifeste o seu desejo em relação a isso, tá? Então, muito menos teremos o quê? Prisão em flagrante de alguém. Então, o quê? É necessário, né, a prisão em flagrante de indivíduo que praticou um crime de ação penal pública condicionada ou ação penal privada é plenamente possível, sendo vedado o quê? A lavratura do auto. Então, o que nós vamos ter é o quê? A captura e a condução coercitiva. Mas nós não vamos ter lavrado o auto de prisão em flagrante se a vítima não representar o seu desejo, tá? Então, aqui não haverá lavratura. Nós vimos que a prisão em flagrante possui essas três fases. Mas nós podemos ter só a captura e a condução coercitiva. O auto de prisão em flagrante não será lavrado. Em outras palavras, é possível a captura e a condução coercitiva, o que não deixa de ser uma prisão em flagrante, né? Isso aí é o que a doutrina diz, porém, de fato, né, efetivamente, o agente não irá ter a sua liberdade privada se a vítima não manifestar, se a vítima não representar em relação a isso. Pessoal, então aqui, né, nossa dica de hoje para vocês a respeito de prisão em flagrante. Teremos outras, teremos dicas sobre o inquérito policial também, questões sobre inquérito, falaremos também sobre liberdade provisória. Então, se você não se inscreveu, aproveite e já se inscreva no canal, tá certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição, conforme eu disse para vocês no início da nossa aula, pode me procurar lá através do Instagram e também através aqui de qualquer dos canais do Vale Concurso, tá? Então, boa sorte, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!